Como que Deus escolheu o Davi? Como Deus escolheu você, eu? Porque nós fomos escolhidos. A gente não escolheu, Ele que escolhe. E a partir da escolha dele, é que a gente tem a oportunidade de realmente ser escolhido, porque a gente aceita ou não essa escolha. A vida da gente ela é cheia de momentos. Montanha-russa, sobe e desce, sobe e desce. E você sabe que eu vou lá na Bíblia toda hora. Que nem eu falei contigo ontem, o livro que eu mais leio é o livro de Salmos. Que eu gosto de ver como que era o relacionamento do Davi com Deus. Como que Davi se colocava diante de Deus, como que ele chorava diante de Deus, como que ele agradecia a Deus, como que ele sorria perante as maravilhas que Deus fazia, como ele comemorava cada vitória, como ele se desesperava, mas ele se desesperava, mas diante de Deus, debaixo do trono de Deus, né? Que é o normal do ser humano, a gente tem sangue, a gente tem preocupações. E olhando para a história do Davi, e eu não quero me comparar com ele, mas o Davi, quando foi escolhido, Deus falou pro profeta Samuel, falou: eu rejeitei Saul, escolhi um outro rei, porque Saul tropeçou diante de Deus, Saul negou a vontade de Deus, Saul negou fazer o que Deus queria. Deus tinha escolhido Saul. Saul resolveu fazer tudo por conta própria. E aí Deus escolhe uma pessoa que até então estava completamente fora de cena, ninguém tinha falado desse cara. Na história dos judeus, ninguém sabia que ele existia. É uma coisa maluca isso de você pensar. Porque a gente, às vezes, muitas vezes quer saber, como é que Deus vai me escolher? A gente acha que tem que estar em evidência, de alguma forma, perante alguma coisa, para a gente ser escolhido. Davi não estava em evidência nenhuma. Os únicos que conheciam Davi, quando Davi foi escolhido por Deus, era o pai, a mãe e os irmãos, que largaram ele no campo. E os amigos do Davi eram aquelas poucas ovelhas que ele tomava conta e de vez em quando um leão e um urso que ele lutava. Olha que maluco que é isso. Então um cara que não tinha evidência nenhuma, que não tinha nada, se tivesse que apostar numa casa de aposta quem seria o próximo rei, ninguém nunca ia nem apostar no nome do Davi, porque o Davi nem existia para toda a humanidade. Mas Deus lá do alto trono olhou para baixo assim, naquele momento que o Saul começou a fazer as burradas, e falou assim: e agora? Quem é que eu vou escolher? Ei, e o povo de Israel já tinha um monte de gente em evidência. O povo já tinha muita gente forte. Debaixo até do próprio reinado de Saul, Deus podia ter escolhido uma outra pessoa. Deus já podia ter chamado alguém que fizesse parte da política da época. Deus escolheu uma pessoa que não tinha nada a ver com nada, não era político, não trabalhava no governo, não fazia parte da comunidade social da época. E como eu falei, ninguém conhecia o tal do Davi. E aí Deus fala para o profeta Samuel: vai lá para a casa do Jessé que eu escolhi, um filho dele. Não falou quem era. Samuel, obedecendo Deus, foi. E quando chegou lá, olha só como é a escolha de Deus. Como são as escolhas de Deus. O primeiro que entrou foi Eliabe, um cara maravilhoso, bonitão, já lutava no exército de Saul. Forte, saudável, bem afeiçoado. Samuel olhou para Eliabe e pensou, né, na mente dele, está lá em 1 Samuel 16, deve ser esse o escolhido de Deus, Samuel pensou. Deus na hora olhou
Olhou não, né? Falou com Samuel, ei, não é esse não. Não é esse que eu escolhi. Eu falei, pô, Deus fala para ele que ele não escolhe como os homens escolhem. Deus, quando escolheu você, ele não olhou para você como os homens olham para você. Ele escolheu você do jeito que ele quis, porque ele olhou para o seu coração. E quando Deus escolheu Davi, Deus olhou o coração do Davi. Diante de todo aquele povo de Israel naquela época, uma pessoa que não era conhecida por ninguém, que era um garoto pequenino, largado num pasto distante da casa, longe, cheio de carrapicho, no meio de umas ovelhas, lugar que ninguém ia, nem os pais, pois Deus escolheu aquele garoto para fazer a obra que Deus já tinha determinado sobre a vida dele. Mas entrou Eliabe na frente, não conseguiu tirar a bênção de Deus que Deus tinha para Davi. Veio o segundo filho, não conseguiu tirar a bênção que Deus tinha para Davi. Veio o terceiro filho, não conseguiu tirar a bênção que Deus tinha para Davi. Veio o quarto, quinto, sexto, sétimo, nenhum deles conseguiu tirar a bênção que Deus tinha para Davi. Até que o profeta falou, acabaram os seus filhos? Terminou? Deus não se engana, alguma coisa está errada aqui, porque não foi nenhum desses que Deus escolheu. Aí o Jessé falou, pô, tem o menor, o caçulinha que está lá no pasto com as ovelhas, mas esse aí, coitado, esse não vale nada, como que Deus vai escolher esse cara que não vale nada? Pois aí que foi que Samuel disse, nós não vamos nos assentar à mesa para comer enquanto Davi não chegar, pois aquele lá é o escolhido de Deus. Ó, isso é forte demais, é forte demais isso. Muitas pessoas ficam olhando para o mundo, achando que Deus vê o mundo da mesma forma que nós vemos. Muitas pessoas ficam olhando para as oportunidades que se apresentam na frente delas e ficam olhando para essas oportunidades achando que Deus vê essas oportunidades da mesma forma que a gente vê. Muitas pessoas olham para os problemas e acham que Deus vê os problemas da mesma maneira que a gente vê. É um engano isso. Muitas vezes a gente perde o foco da nossa fé porque a gente vê como os homens veem. A gente esquece que Deus olha o nosso coração. E a palavra que me sustenta a cada momento, que eu sou um homem de fé, eu vivo pela fé. Eu posso estar jogado no chão, mas pela fé eu só consigo olhar para cima, porque eu sei que é do alto que vem o meu socorro. Eu posso estar no mais profundo poço, eu continuo olhando para cima, porque eu sei que é do alto que vem o meu socorro. E seja qual for o momento que a gente passa, seja qual for o momento de dor ou de tribulação, a gente tem que acreditar que Deus sempre vai fazer com que a vitória aconteça nas nossas vidas. Ele vai fazer com que os nossos inimigos caiam, Ele vai fazer com que as barreiras caiam. Você está esquecido lá no fundo de um pasto, no meio do nada, com um monte de ovelha. Deus não se esqueceu de você. Deus não deixou de pensar e de olhar por você. Mas, pô, Cadu, pô, pastor, mas não é fácil. Não é fácil esse momento de angústia, de espera. Mas ninguém falou que é fácil. Jesus, quando morreu naquela cruz, você acha que foi fácil para ele ser crucificado? Você acha que foi fácil para ele entregar a vida dele, ser pregado? Ele não tinha culpa nenhuma. Era só pegar a malinha dele, botar embaixo do braço e ó. Não foi fácil. Jesus se angustiou, chorou, falou com Deus, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Não foi fácil.
Mas o sacrifício de Jesus foi contemplado com a maior de todas as vitórias. Ele ressuscitou no terceiro dia, está sentado na direita do nosso Pai e está preparando a nossa morada. O Davi, quando foi escolhido, Deus olhou o coração do Davi. Deus pega o nosso coração, imagina o coração, ele pega, está aqui, ele dá uma lambida e vê o gosto que tem. Ele vê se está amargo, se está doce, se está azedo, ou se está com um paladar ideal, se está triste, se está contente, se está bravo, se está feliz, se está amargurado, se está chateado, ou se está alegre, com fé. Deus sabe tudo o que está acontecendo, porque Ele conhece, Ele sente exatamente o que nós sentimos. Ele pega o teu coração e Ele faz um raio-x, Ele faz uma tomografia computadorizada de forma espiritual no nosso coração. E foi por conta disso que Ele escolheu Davi. A palavra diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Isso é muito forte. Mas Ele tem algo especial para fazer na sua vida, Ele escolheu você. Ele tem algo para fazer na minha vida, Ele me escolheu. Não importa qual é o vale que a gente está vivendo. E a Bíblia diz lá em Salmo 23, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mal nenhum me sucederá. Mal nenhum. Significa que Deus vai estar sempre no comando da situação. Isso acha que o Davi, ele não tinha capacidade, né, para se tornar quem ele se tornou. Mas só acha que essa pessoa, Deus capacita? Independente do que ela está passando hoje, ela pode se tornar quem ela quer ser. Olha só, o Davi, ele só tinha capacidade para cuidar das ovelhas, segundo o próprio pai falou. Mas o que ele aprendeu cuidando das ovelhas? Ele aprendeu a manejar as ovelhas, aprendeu a mexer com uma funda. E essa funda se transformou na arma que ele precisava para poder lutar com ela. E no primeiro episódio, que Davi teve que provar a fé dele perante os homens, que foi enfrentando Golias, Davi não se acovardou. Davi conhecia as limitações que ele tinha. Só que ele conhecia muito melhor o Deus que ele servia. Ele falou para Golias: Golias, você vem contra mim com a arma, com o seu arco, com a sua lança, achando que vai me derrotar. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. E ainda hoje o meu Deus vai dar você em vitória para mim. Ele não era capacitado para fazer nada. Esse homem não tinha estudo, não era letrado, não tinha roupa, tudo que ele tinha era dos irmãos. Imagina o último filho, ele ganhava o que sobrava. Mesmo assim, ele sempre se alegrou no Deus da salvação dele. E a alegria contagiante do coração de Davi, e a certeza que ele ia ser sempre um vencedor, porque Deus ia trazer a vitória para ele, é que fez Davi triunfar e reinar como o melhor rei de Israel. O que Deus tem para fazer na sua vida? Se Ele te escolheu, Ele vai fazer você triunfar e reinar como o melhor rei na sua região, na sua área, naquilo que Ele tem para você, na sua casa, na sua família. E da mesma maneira para todas as pessoas que Ele já escolheu. O que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que se Deus é conosco, se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Amém?